João 14, verso 6. Acharam? Vou pedir para você ler. É bem conhecido, muitos já conhecem, mas eu vou pedir para você ler. 1, 2, 3 e já, vai. Tipo assim, ó, olha aqui para mim. Ai, porque todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Mentira. Ok? Ai, porque como é que é o ditado? Se mal não faz, bem não fez. Será? Tem um ditado tipo assim, não tem? Ah, se tal, tudo é do bem, tudo é bom. Mentira. Ok? Vou pedir para você ler de novo. Então respondeu Jesus. Queria pedir um pouquinho mais de ênfase quando você lesse, por favor. Ele está dizendo, eu sou um caminho. Eu sou um dos caminhos. Eu sou uma opção de caminho. Então eu queria que você colocasse um pouco mais de ênfase, tá? Respondeu Jesus. Diga assim comigo bem forte. O caminho. Diga o caminho. A verdade. E a vida. Que caminho é esse? Isaías 55, 8. Vamos ver como é que é o caminho de Deus. Vamos lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Você pode já falar, os caminhos de Deus não são os meus. Agora leia o 9, bem forte, com ênfase, vai, 1, 2, 3 e já. Agora. Já na leitura, não vou nem esperar a gente começar a pregar, já na leitura, vira por irmão que está do teu lado. Fala assim para ele, os caminhos de Deus são bem mais altos do que os teus. Ok. Ok. Fecha os teus olhos no teu lugar. Fala para Jesus falar com você. Hoje eu vim te fazer uma pergunta. Qual caminho você quer seguir? É como se eu visse uma estrada ao te fazer essa pergunta. Qual caminho você quer seguir? A escolha vai ser tua. A decisão vai ser tua. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. A palavra que vem do céu, a palavra que vem do teu trono, meu Pai. Eu tenho muito temor de estar aqui nessa manhã. Senhor, nós cremos que o Senhor está neste lugar. Por isso, meu Pai, fale conosco, Senhor. Coloca na minha boca a tua palavra, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do teu trono, meu Pai. Essa manhã é tua, cada um dos que entraram aqui, entraram neste lugar, porque o Senhor os trouxe, meu Pai. Foi isso que o Senhor fez com cada um de nós aqui. Por isso fala conosco, meu Deus. Coloca na minha boca a palavra que vem do céu, e nós te daremos honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. A pergunta de hoje é essa: qual caminho você quer seguir? A pergunta de hoje é simples e direta: qual caminho você escolhe? E aí, quando você olha para uma pergunta como essa, talvez num primeiro momento venha na tua mente o seguinte: eu quero o caminho de Deus, é óbvio. Só que antes da gente entrar na palavra que eu quero dividir com você hoje aqui,
É importante você lembrar que o caminho de Deus, se é realmente o caminho que você vai escolher, ele é um caminho meio maluco. O caminho de Deus é um caminho que, humanamente falando, não faz muito sentido, e eu dou alguns exemplos para você. O caminho de Deus faz mais ou menos uma coisa assim. O caminho de Deus faz um homem como José ter um sonho, e aleluia, eu serei grande, algo bom vai acontecer, eu sou um filho amado, meu pai me ama, eu sou o mais amado da minha casa, Deus me dá um sonho que algo grande acontecerá na minha vida, top. Aí de repente, você deve conhecer a história, quem não conhece eu te falo rapidamente. Ele é vendido pelos irmãos, ele se torna escravo, ele vai para a prisão, e o caminho de Deus faz tudo isso com ele, até que então ele se torna governador do Egito. Talvez no dia do sonho, se Deus tivesse falado tudo que ele iria trilhar, talvez ele não teria dado sequência a esse sonho. O caminho de Deus é uma loucura. O caminho de Deus tem a ver com um homem que é ungido rei ainda quando é uma criança. Davi, ó, que legal, você vai ser rei, tá bom, que top. Só que de repente ele se torna um homem que tem que fugir de Saul, que tem que fugir do rei, porque senão seria morto. Olha que caminho mais louco. O caminho de Deus é como uma mulher que é visitada por um anjo, uma mulher chamada Maria, que o anjo a visita e fala assim para Maria: olha, você vai dar à luz a um filho, salvador do mundo. Olha que coisa linda. Mas o caminho de Deus parece que vem atropelando tudo. O caminho de Deus parece que vem com um ar de que derruba e acaba com a vida dela. Porque ela engravida ainda solteira, porque o noivo dela deixa, porque a família dela deixa, porque eles têm que fugir de onde estão. Que caminho louco é esse? Até que então Jesus nasce, a palavra se cumpre, a palavra se manifesta, mas na verdade, o caminho de Deus é muito mais louco do que o nosso. Nessa manhã de domingo, você pode escolher, se você tivesse que escolher, qual caminho você escolhe? O de Deus ou o teu? Eu vou perguntar de verdade, você fica na liberdade. Quem escolhe o caminho de Deus? Levanta bem alto, ó o que você está falando. Eu estou te dando a oportunidade de escolher o teu próprio. Quem escolhe o caminho de Deus? Levanta a mão para o céu. É engraçado, porque ao escolher o caminho de Deus, eu pedi para o Fer, não sei se ele colocou aí, eu não consigo apertar lá em cima, mas pode colocar. O caminho de Deus te leva ao lugar que Deus tem preparado. O caminho de Deus te leva ao lugar da tua promessa, ao teu destino, é óbvio. Agora você pode dizer também: eu escolho o meu caminho. E quando você escolhe o teu caminho, que eu vou perguntar aqui, e você não precisa levantar a mão, mas a tua atitude demonstra isso muitas vezes. Quando você escolhe o teu caminho, é verdade que ele pode ser mais fácil, é verdade que ele pode ser mais prático, é verdade que ele pode ser mais direto, mas quando você escolhe o teu caminho, a verdade é que ele não dá em lugar nenhum. Então eu vim hoje aqui para te encorajar a escolher o caminho de Deus para a tua vida, mesmo ele sendo mais alto do que o teu. Eu vim hoje aqui para te encorajar a escolher o caminho de Deus sobre a tua vida, mesmo que em algum momento você não esteja entendendo nada. Aliás, eu tenho uma coisa para te dizer: se você entrou hoje aqui, se você está firme na presença do Senhor, se
você está buscando a Deus de verdade e tem acontecido na tua vida algumas coisas que você não consegue entender, e tem acontecido na tua vida algumas coisas que você está olhando e está dizendo: eu não estou entendendo nada, então eu tenho uma boa notícia. Provavelmente você esteja andando nos caminhos de Deus. Se você entrou hoje aqui, está olhando e dizendo: meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Então eu libero sobre a tua vida João 13:7. Quando Jesus olha e fala: você está andando no meu caminho, então eu tenho que te lembrar algumas coisas que você está vivendo, você não compreende agora. É como se ele dissesse a José: você não compreende por que dessa prisão, por que dessa escravidão, por que dessa cova, mas um dia você vai entender. Já começa a receber uma palavra, porque aquilo que você não está entendendo agora, Deus está dizendo: fica firme no meu caminho, porque um dia você vai entender, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Já recebe aí na tua vida a confirmação de que é no caminho de Deus que você está andando. Dá um grito no teu lugar e diga: eu prefiro o teu caminho. Não grita alto, diga: Deus, eu prefiro o teu caminho. E agora sim, eu já introduzi você ao assunto. Agora nós vamos para a palavra. Abra a tua Bíblia em Gênesis 26, versículo 1. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Gênesis 26, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Versículo 6, diz assim: assim Isaque ficou em Gerar. Diga comigo: Gerar era uma terra seca. Agora o verso 12, eu vou pedir para você ler. 1, 2, 3 e já. Isaque, está aí, verso 12. Vai lá. Isaque formou lavoura naquela terra. Vai. Quem está pegando e entendendo aí? A terra era seca, sim ou não? Sim ou não? Mas Isaque formou lavoura naquela terra, seca mesmo. E no mesmo ano aconteceu o quê? Ele colheu porque o Senhor Verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Diga: ele sai da cidade e vai para o vale. Alguém aqui já foi para o vale? Levanta a mão para o céu. Alguém aqui algum dia já estava bem e Deus te mandou para o vale? Levanta bem alto a mão para o céu. Eita, que tem crente entendendo o que eu estou falando aqui. Dá um glória a Deus em teu lugar então. Fala assim, ó: alguém aqui de verdade já olhou para alguma coisa da vida que está passando e falou assim: meu Deus, que vale é esse? Levanta bem alto a mão para o céu. Pois é, Isaque sai de onde ele estava, colhendo a 100 por 1, e agora vai para o vale. E o 18 vai dizer: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado.
Os seus servos, os servos de Isaque, cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu te abençoarei. Eu multiplicarei os teus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo com você. Olha aqui para mim, meu irmão, você que está escolhendo andar no caminho do Senhor, sabe qual é a primeira coisa que eu vim liberar sobre a tua vida? A primeira coisa que eu vim liberar sobre a tua vida é muito simples e é uma verdade. Deus vai te colocar em lugares que são improváveis a todo mundo que está olhando de fora. Deus vai te colocar em lugares onde quem está de fora vai dizer: não é possível que de dentro desse lugar essa pessoa consiga viver tudo que ela está vivendo. Deus trouxe alguém aqui para ouvir essa verdade, porque as pessoas aí fora querem dizer: esse ramo não é bom, essa terra não é boa, esse lugar não dá certo. Mas o que eles não sabem é o que Deus mandou te dizer essa noite: a bênção não está no lugar, a bênção não está em uma terra determinada, a bênção não está em ter nascido na família A ou na família B. O que o diabo vai ter que entender é que a bênção está em você. Amém, meu irmão? A bênção está em você. Você pode estar em Gerar, a terra pode ser seca, não tem a ver com a terra, tem a ver com o que eu carrego. Levanta bem alto a tua mão para o céu. O diabo querendo ou não, eu quero que você dê um grito e declara, diga: não tem a ver com a terra, não tem a ver com o que tem lá, tem a ver com a bênção de Deus, e a bênção de Deus está sobre a minha vida. Amém, meu irmão? Aonde você chegar, a bênção de Deus ali está. Eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. O caminho de Deus é assim mesmo. É nessa terra que ninguém acredita que Deus vai te prosperar. É nesse lugar que ninguém dá nada que Deus vai fazer uma obra na tua vida. É aí aonde você está que Deus começa a escrever a história. É nessa família que você tem que Deus começa a mudar tudo, porque a bênção dele recaiu sobre você. Olha bem para a tua mão assim. Olha bem para a tua mão assim e diga: quando eu escolho o caminho do Senhor, pode até ficar difícil. A terra pode ser seca, eu posso ir para o vale. Mas uma coisa é verdade: a bênção de Deus não me abandona. Aonde eu vou, ela vai, porque ela está sobre a minha vida. A bênção de Deus é comigo. Tantas vezes
O inimigo quer condicionar a tua bênção. Ai, se minha empresa mudasse de lugar. Ai, se a minha casa fosse em outro lugar. Ah, se a minha família fosse outra. Eu lembro quando nós chegamos aqui em São José do Rio Preto, há 14 anos atrás. A igreja que nós viemos pastorear estava num prédio precário. Era tão precário que o nosso líder da época veio e falou assim para nós. Falou, olha, vocês têm autorização. Pode alugar uma sala de um hotel e pode fazer o culto na sala de hotel. Porque nesse lugar não tem condição. Por que não tinha condição? Eu te explico. Porque o prédio era muito velho. Porque o cheiro de esgoto predominava no lugar. Nós fomos atrás de um encanador para arrumar. Não tinha como arrumar, porque toda a parte do encanador, ele falou, tudo é de ferro. É tão antigo que o encanamento é de ferro. Não tem como mudar. Só para construir de novo. Era tão horrível o lugar. E ainda para ajudar, na frente da igreja tinha uma placa gigante de vende-se, porque o dono estava vendendo o prédio. Aí eu te faço uma pergunta, qual a condição de alguém ir na igreja num lugar desse? Chegamos aqui, tipo numa quinta-feira, fizemos a primeira reunião lá, quase passando mal de tanto cheiro de esgoto, de fossa mesmo. 4 pessoas, eu, a Geisa, mais 2 casais. E às vezes quando bombava tinha 5, que era a Mara, que ia também. Aí o nosso líder falou, pode ver uma sala de hotel. Fomos ver. Cheguei naquele hotel Riviera. Sabe qual é? Cheguei lá, falei, olha, quanto é a sala de hotel? É tanto. A partir de domingo nós vamos fazer reunião aqui. Amém. Fomos dormir. A Geisa falou assim para mim, amor, graças a Deus. Porque ali naquele lugar não tinha condição de convidar uma pessoa. Como é que vai convidar alguém para ir lá? Sem chance. Agora sim eu estou animada. Vamos fazer um panfleto, agora é na sala do hotel. Agora Deus vai dar graça. Porque a gente quer condicionar a graça de Deus a alguma coisa ou a algum lugar. E fomos dormir. Na hora que a gente foi dormir, eram umas 2 e pouco da manhã. Eu não costumo acordar de madrugada. Acordei de madrugada com um versículo no meu coração. Adivinha qual versículo? Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Mas matutava dentro de mim. Ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Fui orar. E Deus falou assim comigo. Não é para sair de lá. É para fazer o culto lá. Seja fiel no pouco e nós vamos te colocar sobre o muito. Porque se você sair de lá, vão falar que a bênção está na sala do hotel. Vão falar que a bênção está em ter mudado de lugar. Mas a bênção não está em nada disso. A bênção está em mim e eu derramo sobre você. A bênção está onde você estiver. A bênção está onde você entrar. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui que estão tão insatisfeitas. Mas Deus está dizendo, a bênção está em você. Eu comecei a orar. E a Geisa acordou e eu falei para ela, amor, não vamos para a sala do hotel não. Deus falou comigo, é lá que vai acontecer. E ela falou, Deus não falou uma coisa dessa. Porque Deus não ia falar para uma pessoa ficar no esgoto daquele. Deus não ia falar para ficar numa nojeira daquela. A casa é de Deus, Deus merece o melhor. E eu falei para ela, mas Deus falou comigo. E ela falou assim para mim, amor, você tem certeza que Deus falou com você? Eu falei, tenho. Ela falou, então tá bom. Cancelamos no hotel e começamos a fazer o culto lá. Já contei a história para você e muitos sabem do final. Começou a acontecer uma coisa tão maravilhosa. A gente ia 1h30 mais cedo para tacar cândida, tacar produto de limpeza, para que quando a pessoa chegasse ela não sentisse o fedor. E depois que está lá dentro acostuma com o fedor, não sente mais. A gente tacava tanto produto de limpeza na frente da igreja, 1h30 antes de começar. A gente ia lavando, tacava desinfetante, ficava um cheiro tão gostoso quando a pessoa entrava. Quando ela saía, estava o esgoto, mas o nariz já tinha acostumado, porque ela já estava lá dentro. Começou Deus a fazer algo tão lindo lá. O prédio não era muito grande, mas para a glória de Deus, perto da onde a gente estava, tinha uma escola de computação chamada Microlins. E nos últimos cultos que nós estávamos lá, a gente tinha que sair
sair correndo, ir lá na Microlins, pedir cadeira emprestada, porque já não cabia mais lá dentro, meu irmão. Eu vim declarar sobre a tua vida: aonde você entrar, o que você fizer, a bênção de Deus está sobre você. Coloca a mão na tua cabeça e profetiza, fala: bênção de Deus. Diga forte: está sobre mim. Diga: a bênção de Deus está sobre mim. Leia Deuteronômio 28, 8. Vai dizer assim, Deuteronômio 28, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tem aí no telão, Deuteronômio 28, verso 8. Eu leio para você, abra a tua Bíblia. Vai, 1, 2, 3 e já. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. E... vocês estão aí, irmão? Não é possível, não. E a tudo. E a tudo. Olha para a coisa mais poderosa aí. Olha para a coisa mais poderosa aí. Olha para as suas mãos. E começa a dizer: se eu andar no caminho do Senhor, se eu estiver no caminho do Senhor, aonde a minha mão tocar, o que a minha mão fizer, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Aonde eu tocar, o que eu fizer, vai ser sobrenatural, porque Deus está dizendo: para de colocar a culpa na situação, no que você tem. Para de colocar a culpa: se aquele fulano não tivesse feito isso comigo, então eu não estaria aqui, então eu não estaria vivendo assim. Para com isso. Tudo que acontece na tua vida é plano e é caminho de Deus. Foi difícil, foi dolorido, mas era o caminho de Deus para minha vida. Foi difícil, foi dolorido, mas faz parte do caminho que Deus determinou para mim. Isaac estava saindo para ir para o Egito. O Egito era uma terra maravilhosa. O Egito era a potência da época. Era como se hoje você estivesse saindo para ir para os Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Ele estava saindo e dizendo: é para lá que eu vou. Deus para ele no caminho e fala: não, você não vai para o Egito não. Eu quero que você fique aqui em Gerá, porque lá no Egito todo mundo pode pensar que você é abençoado porque você está lá, mas aqui em Gerá vão ter que reconhecer: é a minha bênção que está sobre a tua vida. Aqui em Gerá vão ter que reconhecer: olha aqui para mim. É daí da onde você está que vai sair a maior história de milagre da tua vida. É dessa casa que vai sair a maior história de milagre da tua vida. Mas eu não tenho quem me ajuda, eu não tenho quem me indica, eu não estou no lugar certo, eu estou em Gerá. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Coloca Jeremias 17:7. Nós vamos ler o 7 e o 8. E você vai ler gritando e tomando posse dessa palavra para a tua vida. 1, 2, 3 e já vai. Mas... peraí, não vai para o 8 ainda não. Quem aqui confia em Deus? Quem confia e está disposto a andar no caminho dele, diga amém. Ó, mesmo que ele mandar você ficar em Gerá, mesmo que você não vê sentido onde você está, quem confia nele, diga amém. Então nós vamos ler o verso 8 agora. Agora lê o 8, 1, 2, 3 e já. Ah, meu Deus do céu. Olha aí você. Ó você. Ah
Ah, não. Ai, ai, ai. Podem estar olhando para mim e estar dizendo: Isaac, você não falou que Deus era com você? Se Deus fosse com você, você não estaria num caminho seco desse, Isaac. É que você não está entendendo. O caminho, quem determina é Deus. Eu vou pelo caminho que Ele mandar. O caminho dele é mais alto do que o meu. Mas a verdade é, até em terra seca eu não paro de florescer. Aleluia! Até em terra seca Deus começa a fazer a obra na minha vida. Aí Isaac está lá, você leu, vou pedir para você repetir. Naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Diga assim comigo: naquele ano Deus abençoou muito Isaac. Muito, não, diga muito. Diga muito. Deus era com Isaac. Diga: Deus era com Isaac. Diga: a inveja se levantou. Quem acredita em inveja, levanta a mão para o céu. Ela existe. A inveja se levanta. Verso 16 de Gênesis 26. Naquele ano está tudo bem. Deus está abençoando. Volta no 15, por favor. Volta no 15, volta no 14. Volta no 14. Começou a acontecer com Isaac. Volta no 13, vai. O homem enriqueceu. A sua riqueza continuou. Só para você entender, o 12 antes é o que fala. Volta no 12, só para o pessoal ver. É o que ele colheu. Isaac formou lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por 1. Você leu? Não leu comigo? Ó, o 13, vai. Aí o homem enriqueceu, sua riqueza continuou a aumentar. Ele ficou o quê? O quê? Riquíssimo. Aí olha o 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus começaram a sentir o quê? O quê? Inveja. Diga assim: o homem estava voando, mesmo em Gerar. O homem estava voando. Começaram a ter inveja dele. Olha o 15. Esses taparam todos os poços que o servo de Abraão tal tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais. E aí, se a gente continuar lendo, ele sai de lá e vai para o vale. Sabe o que Deus falou comigo? Que quando Isaac vai para aquele lugar de novo, e ele começa no verso 18 a reabrir todos os poços que um dia o pai dele tinha aberto, o Espírito Santo falou comigo: Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida, mas andando no caminho do Senhor, chega uma hora que você tem que voltar se for necessário, irmão. Levanta bem alto a tua mão para o céu. Eu quero profetizar aqui que Deus vai te fazer prosperar. Eu quero profetizar aqui que Deus será com você. Eu quero profetizar aqui que Deus em tudo vai te abençoar. Mas eu também quero profetizar: aqui não vai ter ninguém que não entende propósito de Deus. Se precisar voltar, eu volto. E eu não volto achando que Deus me abandonou, não. Eu volto sabendo: Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Se precisar voltar, eu volto, porque Deus tem propósito para essa minha volta também. Se precisar voltar, eu estou aqui, Senhor. E quer saber de uma coisa?
com a mesma disposição que um dia eu cheguei numa terra chamada Gerar, eu plantei, comecei a colher 100 por 1, o Senhor fez uma obra na minha vida lá. É com essa disposição que eu volto para esse vale e eu começo a reabrir os poços que um dia meu pai abriu. É com essa mesma disposição que eu olho para o Senhor com uma certeza: o Deus que um dia fez vai continuar fazendo, em nome de Jesus. O Deus que um dia fez continua sendo o Deus da minha vida. Não é porque eu estou voltando que Ele me abandonou, não é porque eu estou voltando que Ele me esqueceu. Tem gente que porque perdeu uma condição, você se sente a pessoa mais injustiçada da terra. Tem gente que passa uma vida inteira falando: não, porque um dia eu já tive, não, porque um dia já foi melhor, porque um dia isso, ou um dia aquilo. A verdade é a seguinte, irmão: Deus faz do jeito que Ele quer, e se tiver que voltar, estou voltando e estou reabrindo o poço novamente. Deus está trazendo uma palavra. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está pela internet, mas Deus está mandando entregar uma palavra para alguém que quebrou. Você quebrou e o diabo quer te assolar, só que hoje Deus está falando: quebrou, vai levantar de novo, vai fazer de novo. Eu sou com você de novo. Tem gente que entrou aqui e fala: porque um dia eu já tive. E Deus está dizendo, 1 Samuel 7,12: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode levantar a mão, dar um grito e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, o Deus que te ajudou até aqui é o Deus que continua com você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É o Deus que continua agindo na tua vida. Ah, mas é porque agora, sabe, eu conquistei muito e eu tenho medo. Vai que agora não dá para suprir. Vai que agora eu não consigo manter. Oh, irmão, manter o quê? Quem te deu tudo que você tem hoje foi Deus. O Deus que te deu é o Deus que vai cuidar. O Deus que te deu é o Deus que continua com você. O Deus que te deu é o Deus que está dizendo para você: fica tranquilo. Você está com medo agora? Você não tinha nada, você não tinha medo? Quem é que lembra da época que você não tinha nada? Tua empresa era só um sonho. Levanta a mão para o céu. Agora hoje tem responsabilidade, você está com medo. Ué, não estou entendendo. Quando não tinha nada, não tinha medo. Agora tem alguma coisa e está achando que essa coisa é tua? Agora o que você tem foi Deus que te deu. E o Deus que cuidava com nada é o Deus que continua cuidando agora. Imagina Isaac falando: eu vou ter que ir para o vale, eu vou ter que voltar a abrir poço do meu pai, eu vou ter que fazer isso. E Deus olhando para ele: ué, Isaac, quando você chegou em Gerar, que a terra era seca, que você não tinha nada, que eu mandei você plantar mesmo numa terra seca, e eu comecei a te dar uma produção de 100 por 1 dentro do mesmo ano. E quando você chegou em Gerar, que a terra era seca, que quem olhava você plantando lá até dava risada de você, porque falava: como é que vai plantar numa terra seca dessa? Agora, Isaac, pode ir para o vale, pode começar a desentulhar poço de novo, pode voltar, porque eu quero o mesmo sentimento do meu filho, eu quero o mesmo grau de confiança do meu filho. Eu quero ver se você está pronto para voltar. E se no caminho de Deus tiver algum lugar onde eu tenha que voltar, eu quero colocar aqui a minha vida à tua disposição, Deus, e dizer que eu volto sem problema nenhum. Eu quero dizer que eu sou muito feliz e muito grato a Deus de estar aqui nessa igreja, de ver às 10 horas da manhã um trânsito nessa BR para poder entrar aqui. Mas Deus sabe do meu coração, se tivesse que voltar para o salãozinho de 4x4, se tivesse que voltar para aquelas cadeiras onde não tinha ninguém, se tivesse que voltar
para aquelas cadeiras que eu ficava orando para entrar pelo menos uma família na igreja, eu voltaria com a maior alegria da minha vida, meu irmão. Deus está dizendo para você: se tiver que voltar, volta. Se tiver que voltar, vai, mas vai sabendo que Deus é com você. Imagina o José do Egito. Foi jogado numa cova, foi jogado num poço. O tempo passa, é vendido como escravo, se torna chefe. A coisa está melhorando, está na casa do Potifar. Agora eu acredito que ele tem um bom almoço, agora eu acredito que ele tem uma boa janta. Aquele era o caminho do Senhor, mas não era o sonho dele ainda. Quando tudo parece estar melhor, agora a esposa do Potifar fica doida atrás dele. Agora a esposa do Potifar quer José de todo jeito. José corre dela, e Deus estava falando comigo de novo pelo mesmo motivo. Na primeira vez ele cai num poço e uma túnica fica na mão dos irmãos. Deus falou para mim: olha como a história se repete, só que agora ele está mais perto do milagre, agora ele está mais perto do cumprimento do sonho. Ele volta para um calabouço de prisão e a túnica fica na mão da mulher do Potifar. Olha como a história parece igual. Só que Deus estava falando assim: se precisar voltar, José, volta, mas volta com a mesma fidelidade, volta com a mesma confiança, volta me buscando, que até dentro dessa prisão eu vou te dar sonho de novo, volta me buscando, que até dentro dessa prisão eu vou te usar, você vai revelar sonho de padeiro, de copeiro que está lá dentro. Volta com a mesma fidelidade, José, porque quando eu tenho propósito, os meus caminhos ninguém pode entender. Talvez você entrou e disse: parece que eu já estava indo, mas agora parece que eu voltei. Parece que eu já estava indo, mas agora parece que voltou. E Deus está dizendo para você: às vezes eu quero que você volte, mas eu quero que você volte só para eu ver se você tem o mesmo coração. Às vezes você vai andando com Deus, e eu posso falar para você um sentimento que eu tive. Deus vai tendo saudade daquele sentimento que você tinha no teu primeiro amor com Ele. E Deus está trazendo uma palavra hoje aqui, Apocalipse 2:5. Deus está falando assim para você: ó, eu quero que você volte às práticas do primeiro amor. Levanta bem alta a tua mão para o céu, porque Deus está falando com você. Deus está dizendo: ó, lembra da onde você caiu, arrepende, pratique as obras que você praticava no começo. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus está falando: olha, eu preciso que você volte a me amar do jeito que um dia você me amou. Esses dias eu estava num culto, e foi um culto tão especial, foi um culto tão poderoso. Estava pregando um pastor muito conhecido, pastor Marco Feliciano. Ele pregou uma palavra tão linda, tão poderosa, tão poderosa. E aí no meio do culto, ele pegou e começou a falar assim, que ele se tornou um homem tão poderoso comparado ao que ele era. E ele falou isso publicamente no culto, por isso eu estou contando. Ele falou: olha, Deus me fez viajar as nações inteiras, Deus me fez viajar o mundo inteiro pregando. Eu era um homem de sítio, um homem simples, de cidade pequena. E ele começou a contar a história dele. E ele falou assim: de repente eu vi esse homem grande em 2020, quando começou a pandemia. Eu vi esse homem grande, esse homem que viajava o mundo inteiro, dentro de casa, com uma filha linda e doente, com uma síndrome raríssima, onde ela se rejeitava a sua aparência. Ela olhava para ela e via como um monstro, assim, via uma coisa feia. Ela não saía de casa, mesmo ela sendo linda. Ela não saía de casa, não deixava ninguém ver o rosto dela. Ele falou: eu distante da minha esposa, minha filha com essa doença terrível, conversava com ela, pagava terapia para ela, mas nada funcionava. Minha filha tão linda com esse problema.
tão grave. Em 2020, quando tudo para e ele tem que parar com as suas agendas também, ele falou que Deus falou assim para ele, falou: eu estou com saudade do Marco do passado, eu estou com saudade do Marco que não era o Marco das agendas, mas era o Marco do monte. Era um Marco que me buscava, era um Marco que subiu o monte para me adorar, era um Marco que gritava no meio das matas buscando a minha palavra. E ele disse que a ficha dele começou a cair. Ele disse que de repente ele se deu conta que a filha dele com aquela doença nunca tinha ouvido a voz dele gritando de clamor no meio de uma mata. Ele falou assim: a minha filha, que hoje é uma moça, uma adulta, nunca ouviu o pai dela buscando a Deus desesperadamente, porque ela já conheceu o tempo das vacas gordas, porque ela já conheceu o pai dela pregando o Brasil inteiro, porque ela já conheceu o pai dela viajando as nações. E diz que Deus falou para ele: volta à prática do primeiro amor, volta a ser o que você era. E ele saiu da capital de onde ele mora hoje, e ele então pegou a esposa dele, pegou as filhas dele, e foi para aquele monte que ele ia quando era adolescente. Foi para aquele monte que ele ia quando tudo começou. E ele subiu ao monte e disse para a filha dele: olha, nós vamos ficar nesse monte, nós vamos orar nesse monte, nós vamos adorar nesse monte, porque foi aqui que o pai clamava, porque foi aqui que Deus respondeu, porque foi aqui que o pai começou a história dele com Deus. E começaram a clamar, e passaram sei lá quanto tempo naquele monte. E ele começa a contar que pela primeira vez em toda a história com a filha dele, naquele período foi a primeira vez que a filha dele ouviu, não ele numa grande plataforma bonita e pregando, foi a primeira vez que a filha dele ouviu ele gritando e clamando dentro de um monte. Diz que pediu perdão para a esposa, diz que começou a mover de Deus lá, Deus começou a bradar e eles começaram a buscar, e tinha uns irmãozinhos lá no monte, e os irmãozinhos entregaram palavra e foi um reteté. E diz que do meio do nada, naquele dia, a filha dele dá um grito e começa a buscar a Deus como ele também nunca tinha visto. E Deus fala ao coração dele: está vendo, ela precisava ouvir teu grito para liberar sobre ela a cura que ela precisava te ver voltando a esse lugar, porque foi nesse lugar que eu te marquei, e é nesse lugar que eu quero que você continue todos os dias da tua vida. Para resumir a história, isso faz 4 anos, porque agora estamos em 2024, a filha dele é tão curada, que para você ter uma ideia se ela tem problema ou não com a imagem dela hoje ela faz trabalhos publicitários, ela fala da palavra de Deus, ela aparece até em vídeo que ela grava, porque quando você volta ao lugar da tua origem, Deus te põe no caminho que Ele quer que você ande, meu irmão. Volta à prática do teu primeiro amor, volta a olhar para Deus e volta a ser quem você era. Relembra os primeiros momentos da tua fé, relembra as tuas lembranças com Deus. Sabia que as tuas lembranças com Deus podem produzir para você um caminho de restauração? Sabia que muitas vezes a gente nem se dá conta do quão perdido a gente está? Esses dias a gente foi pregar em Severínia, é aqui do lado. A gente estava vindo embora, o Lúcio não foi com a gente, o Alex que estava dirigindo. Aliás, o Lúcio estava, foi o Lúcio. Não, você que estava, você estava dirigindo. A gente veio de Severínia, está vindo embora. E estamos vindo. Qual o segredo que tem de ir em Severínia? Severínia é aqui do lado. Só que estamos indo embora, andando quase 1 hora já.
E não estou vendo placa para Rio Preto. De repente caiu nossa ficha. E a gente falou assim: acho que nós estamos errados. Aí o Alex falou: como errado? Eu desliguei o GPS, porque não tem segredo vir embora de Severina. Dali a pouco começou a aparecer placa para onde? Para Matão, sei lá, para cidades lá. Eu falei: Alex, nós estamos errados. Pois você acredita que a gente estava errado? Andamos quase 1 hora errado. Tivemos que fazer o retorno, tivemos que vir embora de novo, achar a pista que vem para Rio Preto. Quantos de nós aqui a gente começa a andar errado e nem percebe? A gente começa a andar distante e nem percebe, porque agora Deus te abençoou. Cadê o menino que orava? Cadê o menino que clamava? Esses dias Deus me lembrou de uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu não sou muito rápido para comer. Eu como de boa, tranquilo. E eu não gosto de comer sozinho. Eu gosto de comer com alguém. Não é carência não, é só gosto. Eu gosto de almoçar com alguém, jantar com alguém. Às vezes você me vê numa mesa de restaurante, se eu estiver sozinho, pode sentar lá comigo, que eu vou ficar feliz da vida. Outro dia um irmão chegou, um casal, tal. Aí eu estava num lugar aqui, no posto Brasília. Eles, paz, tal. E eu estava sozinho. Na hora que eu vi que eles me conheciam, eu fui lá na mesa deles e falei: posso sentar aqui com vocês? Eles olharam para mim e falaram: nossa, que alegria, eu não queria incomodar. E eu pensando comigo: que incomodar, que alegria que eu vou ter companhia agora para almoçar. Aí esses dias, sabe do que Deus estava me lembrando? Deus estava falando assim para mim: lembra que você tinha 1 hora de almoço e você sempre gastou quase a tua hora inteira de almoço almoçando. Eu sempre gastei, eu não consigo dormir à tarde. Então meus amigos que comiam rápido e iam dormir, eu ficava morrendo de vontade, mas eu nunca consegui, que minha cabeça fica ruim se eu dormir à tarde. Então eu ficava almoçando, eu ficava conversando, a gente ficava trocando ideia. E aí teve uma época que eu comecei a fazer diferente. Eu coloquei um prazo para mim. Eu almoçava no máximo em 20 minutos. No máximo. Para poder passar 40 minutos orando dentro do banheiro. Eu comia correndo. Eu falava: não, 20 no máximo. E os 40 minutos eu vou para dentro do banheiro. Literalmente me ajoelhar diante do trono. Não tem lugar melhor para expulsar demônio do que dentro do banheiro, irmão. Entra lá, se tranca e começa a orar. E eu orava 40 minutos. Às vezes acabava um pouquinho antes para escovar os dentes. E eu voltava para a minha sala para trabalhar. Quantas vezes com a cara inchada de chorar. Quantas vezes eu voltava para a minha sala com a cara inchada, porque Deus tinha falado comigo. Porque Deus tinha me dado alguma revelação. Porque Deus tinha me feito sentir a presença dEle. E aí esse dia eu estava almoçando e Deus falou assim para mim: cadê meu menino? Cadê meu menino que comia em 20 minutos? Cadê meu menino que ia comer correndo para ter um tempo comigo? E eu falei: ah, Deus, nunca deixe esse menino morrer não, Deus. Nunca deixe esse menino deixar de praticar as primeiras obras, não, Deus. Nunca deixe esse menino deixar de entender quem é o Senhor, não, Deus. Eu já preguei tantas vezes sobre os poços que Isaac cavou. Entulharam, ele ia lá e desencavava outro, e desentulhava outro. E sabe o que Deus falava para mim essa noite? Falava assim para mim: Alex, na verdade é que ele entendia que ele estava andando no meu caminho. Ele entendia que ele estava andando comigo. Na verdade é que ele entendia quem eu era. Por isso ele não ficou parado. Imagina se ele tivesse ficado parado porque o poço de Ezequiel entulhou. Imagina se ele tivesse ficado parado porque o poço de Sitna entulhou. Quantas pessoas estão assim?
Você está andando no caminho de Deus e está querendo segurar o que já passou. Desapega, vai para frente, vai viver o que Deus tem para a tua vida. Não insiste em permanecer uma etapa que já passou. Você pode perder a alegria e o sentido da próxima etapa. Não esquece que antes de começar um capítulo novo, tem que terminar um capítulo primeiro. Só que às vezes você não entende que você está no caminho de Deus e você fica segurando, você fica querendo ficar no mesmo lugar, você fica querendo agarrar o que já passou. Será que você pode dizer hoje: passou, já era, passou, está ficando para trás, passou, eu estou me abrindo para viver o novo de Deus para a minha vida, passou, eu estou entendendo o caminho de Deus, e o caminho de Deus é simples. O caminho de Deus é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, porque tudo que Deus tem para mim está lá na frente, em nome de Jesus Cristo. Levanta bem alto a tua mão para o céu. Tem muita gente precisando voltar aqui, voltar a práticas de primeiro amor. Tem muita gente precisando voltar aqui. Tem muita gente precisando viver de novo o amor que um dia você já teve. Tem muita gente que precisa viver de novo. Teu coração tem que queimar de novo como um dia já queimou. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Isaac vai para Berseba, e lá ele alcança o destino. Levanta bem alto a tua mão para o céu. Fala: Deus, eu vou andar com o Senhor até alcançar o meu destino. Eu quero que você profetiza. Fala: Deus, eu vou andar com o Senhor até alcançar o meu destino. Deus, eu vou andar na tua presença até que aconteça o que tem que acontecer. Gênesis 26, 31. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado. E disseram para Isaac: achamos água. Isaac, chegamos no destino. Tem caminho de Deus para a tua vida. E ainda que seja uma verdadeira montanha russa, e ainda que sejam caminhos que nós nunca vamos entender, e ainda que dê umas voltas e que às vezes você se sinta mesmo de ponta cabeça, eu tenho uma palavra para te dizer: se está no caminho de Deus, vai chegar no destino em nome de Jesus.